Caldeirão de Sudza. Pelo menos é assim que os russos estão chamando a nova ofensiva em Kursk, especificamente na capital, né, nessa região. Vamos chamar a capital dessa região de ataque em que a Ucrânia conseguiu avançar em território russo, né, em Kursk. Então, essa é a principal cidade, passou a ser uma, entre aspas, capital desse avanço ucraniano e os russos começaram um avanço significativo, violento, né, de muitos confrontos contra os ucranianos. Inclusive, só para você ter uma ideia, é a primeira vez em muito tempo que eu vejo, tá, os ucranianos conquistando um pedaço, perdendo outro. Normalmente você vê em todo o fronte leste, né, aquela região de Zaporizhia, Kurakov, subindo, Pokrovsk, toda essa região tem sido um avanço constante russo, né, sempre avançando, sempre avançando. Já especificamente em Kursk tem ocorrido exatamente isso. Algumas pequenas conquistas, lógico que evidentemente, ao todo a Rússia tem avançado mais, só que dá-se a entender que tem mais efetivo nessa região e provavelmente, inclusive, efetivo um pouco mais experiente. Mostrando no mapa para você entender o que história é essa de Caldeirão de Sudza, né, que é a região meio que capital. Vou mostrar primeiro essa outra imagem aqui, um contorno, né? Esse é o contorno da região avançada, né, invadida pelos ucranianos. Do lado de cá, vamos desenhar aqui. Do lado de cá é a Ucrânia, tá? Peraí. Do lado de cá é a Ucrânia. Eita, eu fui ajeitar o U, ficou pior. Ucrânia. Do lado, desse outro lado aqui, meio de tom vermelho, é a Rússia, tá? E aqui é o conflito, aqui em azul, né? Onde está ocorrendo o conflito, se houve a ocupação ucraniana. Detalhe, a ocupação ucraniana originalmente, digamos que ela é quase uma vez e meia maior. Imagine um pouco mais do dobro do que está. Ou seja, hoje ela ocupa 40%. Né? Os russos conseguiram avançar cerca de 65% do território que tinha sido ocupado antes. Então, avançou significativamente. E o que é que está acontecendo? Inclusive, esse mapa está até desatualizado. Ele não está exatamente dessa forma. O Live View Map, eu vou mostrar um outro mapa já já, mas o pessoal do Live View Map, eles são mais conservadores e demoram um pouquinho mais de trazer informações. E o motivo é bem simples, tá? Os dois lados, nessa reta mais avançada agora, 2020, final de 2024, início de 2025, tem surgido muitas histórias fantasiosas dos dois lados, principalmente do lado ucraniano, tá? Tem muito papo mesmo. Então, há um avanço, há uma tentativa de avanço russo aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar onde exatamente avançaram. Os russos conseguiram conter e avançar nesse sentido aqui, tá? Essa área, boa parte dessa área que está aqui mais ao norte já foi ocupada, tá? Tá diferente o mapa, mas assim, essa parte aqui, daqui a pouco eu mostro um outro mapa. E existe uma força fenomenal aqui, rumo a Sudza. Os russos estão chamando de caldeirão. O que é que vão fazer? Vocês já estão dizendo que vai ser caldeirão, é porque com certeza vão fazer o velho e famoso movimento de pinça. Só que eles estão fazendo um caldeirão diferente, estão avançando em todos os sentidos muito rápido. O objetivo é esse, tá? E só não houve um avanço maior já dessa região aqui, Nordeste, digamos, por conta do avanço ucraniano recente, com seus blindados e tudo mais. Então houve uma contenção. Então essa região aqui está travada, levemente travada, e o objetivo dos russos então é avançarem interior adentro, nesse sentido aqui, e começar um grande movimento de pinça, tá? Aqui nessa região, para cercar Sudza e fazer o que eles chamam de caldeirão. Tá? Então, esse vai ser o objetivo. Mostrar uma outra imagem de satélite, agora diferente, é porque essa imagem é um pouco diferente em vermelho.
tá Rússia, né, e o conflito é Rússia, mais conflito russo. Esse outro lado aqui, já no finalzinho, bem na ponta, é Rússia, mas não há conflito, tá? E esse lado é o lado que é a Ucrânia. Tu perceba que tá diferente o mapa ali em cima, como eu comentei. Aqui, vamos lá para algumas informações sobre o fronte. Primeiro, lembra da investida? Imagens que eu trouxe recentemente. Deixa eu dar um zoom maior ainda para um zoom bem legal aqui. Eu sei que muita gente às vezes está de celular, né? Então, essa rodovia aqui, chamada R200, o que que acontece? Os ucranianos começaram a avançar pela rodovia durante o dia, lembra desse comentário que eu fiz? Começaram a receber um forte ataque russo vindo dessa região aqui, tá? Toda essa, eu vou ter que mudar para vermelho, acho que vermelho fica mais visível aqui nesse mapa. Fica. Então os russos começaram a fazer algumas fortificações e ataques, teve bombardeios aqui, enfim, para atingir exatamente essa frota ucraniana. Então os ucranianos tiveram que mudar. Então, no lugar de continuar na rota P200, R200, melhor dizendo, fizeram um desvio rumo a essa vila chamada Berdim. E o que é que está acontecendo aqui? Aqui foi onde, ou está sendo onde, tem ocorrido alguns ataques. O que é que os russos estão fazendo? O que é que os ucranianos tentaram fazer, no caso, aqui nesse momento, tá? Os russos contiveram aqui, estão fazendo pequenas ondas de ataques. Segundo os ucranianos, pelo menos nas últimas horas, já ocorreram 12 ondas de ataque, mas foi encerrado. Assim, tá, era relativamente controlado. Evidentemente está tendo conflito. Mas perceba que formou-se, evidentemente, esse bolsão aqui natural de pinça, de flanco. Então há um movimento, então no lugar dos ursos fazerem um ataque frontal de novo, invadir a vila, o que é que os ursos vão fazer? O que é que eles sempre fazem? Vão cercar, vão começar a fechar, né, a pinça. Então a ideia é cada vez mais agora ir fechando a pinça e travar o pessoal daqui, o pessoal ter que correr. Basicamente, de forma bem resumida, é isso que está para acontecer em Berlim. Então está muito difícil a situação deles nessa região. Deixa eu voltar aqui. E aí vamos falar do caso Sudza. O que tem ocorrido aqui nessa região? Essa região está muito quente, tá? Muitos ataques. Infelizmente, né, pessoal, não posso estar mostrando as imagens por uma questão mesmo de não só de direitos autorais, mas principalmente de o tipo de imagem o YouTube não, né, não libera tão legal assim. Essa região aqui, essa região específica aqui está tendo uma certa contestação. Os russos avançaram, né, em nível mais direto. Depois, os ucranianos meio que conquistaram de novo, então está em contestação essa região aqui que, enfim, é como se fosse uma zona de amortecimento para chegar na cidade mesmo, né? Tem feito um tipo de vilarejo aqui, Makhnovka, que é essa região para cá, né? Então tem um pequeno vilarejo, um agrupamento de casas por aqui. Então grande parte dela está ocupada pelos russos. Quando eles estavam já avançando para ir para a próxima linha, foram emboscados aqui nessa região pelos ucranianos, tá? Então tá havendo houve uma certa emboscada, os ucranianos conseguiram avançar um pouquinho, então tá travado aqui. Então o que é que acontece? Isso só mostra claramente, mais uma vez, do quanto não é tão interessante fazer um avanço frontal. Então, segundo os informes que eu estava vendo aqui, perceba que começou a fazer então o flanqueamento aqui na lateral, não foram de frente para a estrada. Então a ideia é fechar, né, fazer os flancos em toda essa região aqui, ó. Deixa eu desenhar. Então continuar o avanço aqui nesse sentido
para travar essa logística, né? Já conseguiram avançar nas últimas 24 horas, que é essa região aqui, ó, daqui até aqui. Isso foi o avanço das últimas 24 horas russa, né? Toda essa parte mais clarinha é avanço russo. Então a ideia é avançar também nesse sentido, sem pegar muitos confrontos, né? Confrontos, apesar de ser céu aberto, os russos sofrem os possíveis ataques de drones do lado ucraniano, mas aí o objetivo é fazer esse cerco. À medida que eles avançam nesse sentido, né, chegam aqui, eles não só travam esse vilarejo aqui, como travam também, avançam ainda mais o cerco de Sudzha. O mesmo vai acontecer, né, pelo que eu estou vendo aqui, esse avanço lateral também. Então a ideia é fazer um cerco gradativo a Sudzha, né, no caso, avançarem nessa linha aqui, avançar nessa linha, avançar nesse sentido aqui lateral, tentar se manter ou ir avançando de forma gradativa, não muito forte para cá, mas não de frente, tá? E basicamente segurarem a linha aqui nessa região de Makhnovka, travarem aqui, para dar tempo o restante do pessoal começar a avançar. Para vir para cá, para travar também, porque a ideia é travar suprimentos, né? Travar o máximo possível de suprimentos. Então, esse é o avanço, esse é o famoso caldeirão que os russos estão chamando, já estão chamando de caldeirão. E com certeza, ó, aí de lá, perceba que estão relativamente, entre aspas, perto de vir para cá também, tá? Então, ó, os próximos dias pode ser bem quente, ó, como estão bem próximos, relativamente próximos aqui, né? Nizhny. Então a ideia é cercar mesmo, ó, se você observar bem, é fazer um grande cerco, um grande caldeirão e a coisa aí complicando, né? Então vão fechando nesse sentido, tá? Por quê? Porque se os russos tentarem fechar aqui a R-200 está aqui nessa região, vão sofrer grandes consequências. Tem muitos bombardeiros aqui na retaguarda. Tem muitos equipamentos militares que, inclusive, de vez em quando, os russos fazem bombardeios aqui na região. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Ó. Não teve nas últimas 24 horas, mas horas antes, um dia antes, né, um dia e meio atrás, teve bombardeio aqui nessa retaguarda de Sumi. Né? Vez ou outra está ocorrendo alguns bombardeios em Sumi. Então, em suma, sem trocadilhos, mas foi coincidência, essa é a situação de momento, tá? Que, segundo os russos, vão avançar. Tá tendo muito conflito, uma das regiões que, nesse momento, tem ocorrido mais conflitos assim, mais talvez até baixas dos dois lados, tá? Só informação, mas que tende, pelo menos para os russos, ser proveitoso e continuarem avançando fortemente na região, beleza? Então, essa é a situação de momento. Lembrando que todos os dias estou por aqui trazendo vídeos importantes e relevantes sobre a geopolítica, sobre conflitos, às 18 horas, sempre ao vivo por aqui. Valeu, um grande abraço.